E aí, pessoal, beleza? Veja só, assunto muito importante para quem mora no Brasil e tem bens no exterior, nos Estados Unidos ou até mesmo em outros países não declarados aqui para a Receita Federal, tá? Eu quero chamar a atenção nesse vídeo para o risco que essas pessoas estão correndo atualmente, numa época de cruzamento de dados, inteligência artificial, troca internacional de informações. E eu vou tratar aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, de um histórico pelo qual eu mesmo passei, tá? De anos, atendendo pessoas com bens no exterior, participando de processos de regularização e declaração desses bens, fazendo contato com bancos e entendendo os caminhos, né, as opções, as dificuldades e os riscos que as pessoas que têm patrimônio no exterior estão expostos caso haja uma irregularidade junto ao fisco, onde é de fato a residência fiscal da pessoa. Então, estou falando de pessoas que moram no Brasil, têm bens nos Estados Unidos, por exemplo, e não declaram aqui. Tá? Ainda mais nos tempos atuais. Estou gravando em 2026, tá? Com certeza isso aqui vai servir por muito tempo. Mas o importante é falar que neste momento a gente já tem muita bagagem para dizer sobre o caso e apontar aí riscos e até mesmo os caminhos. Então, se você quiser saber o que fazer, né, eu vou precisar explicar um pouco antes aqui, mas ao final do vídeo aqui eu vou dar a minha visão de como regularizar, tá? Se possível, fiquem até o final, porque a minha ideia é colocar aqui as opções e aí quem quiser entender o caso a caso, né, traçar uma estratégia, falar diretamente comigo, eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo. A gente entende o seu caso, porque cada caso é um caso, precisa analisar a sua situação patrimonial, desde quando você adquiriu esse patrimônio, quanto tempo você morou fora, enfim, entender o seu caso específico, porque isso aqui não é é uma receita de bolo, né? A gente precisa encaixar uma estratégia para o seu caso e aí direcionar para um caminho que seja uma possível solução. Tá? Eu fico à disposição, vou deixar o meu WhatsApp aqui para a gente tratar cada caso aí. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, tenho mais de 20 anos de experiência em tributação nacional e internacional e no mínimo há 10 anos, né? Vou falar 10 anos porque lá desde 2016 que eu participo de processos de regularização. Quando veio aqui no Brasil a primeira lei da anistia, cara, a lei do Herct, lá em 2016, eu passei aquele ano inteiro fazendo regularizações e pude aprender muito naquela época, entender os caminhos, possibilidades e riscos, tá? Então vamos lá, gente. Eu preciso dizer o seguinte, olha, o que é importante chamar atenção aqui logo no começo, né? Em 2025, aí, né, bem recente, foi o primeiro ano que eu tive contato com uma troca efetiva de informações na declaração de imposto de renda da pessoa física do residente aqui no Brasil. O ano passado, que foi o exercício 2025, mas era referente ao ano calendário 2024, então ali em meados de abril, maio de 2025, eu comecei a receber contatos de pessoas aqui que estavam super assustadas, porque falavam, pô, apareceu uma conta minha aqui na França, apareceu conta na Alemanha, eu tive casos de Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, obviamente. E nos casos que eu atendi aqui, a informação vinha na declaração de bens e direitos com a conta, mas no valor estava zero, né, vinha zerado, porém eu tive conhecimento de casos em que as pessoas receberam essa informação na declaração pré-preenchida, né, com algum valor, mas fato é que foi a primeira vez, em 2025, né, o ano passado, que eu vi isso acontecer de fato. Né? Saiu daquele campo da promessa, daquele campo abstrato do risco, olha, já estão trocando informações, olha, eles já sabem. Né? Em 2016, na época do Herct, tinha um mito na época lá, uma lenda, que olha, tem que aderir, porque os Estados Unidos já mandou uma lista aí baseada no FATCA, e a lista já chegou no Brasil com não sei quantos mil nomes, então seu nome já está lá. Fato é, gente, que em 2025 eu vi de fato isso acontecer. Né? Então, eu estou chamando a atenção para isso aqui, porque não é mais uma suposição, tem aí, talvez. Eu vi em 2025, inclusive atendi casos aqui, onde a gente analisou como declarar e como regularizar. Tá? Então, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa real. Eu saí do mundo da possibilidade, do abstrato. Eu vi acontecer em 2025. Possivelmente algumas pessoas que estejam assistindo aqui passaram por isso também, tá? Então, eu acho importante dizer isso. Agora, em 2026, a gente segue, tá, num plano de troca internacional de informações que fica cada vez mais abrangente. Então, por exemplo, via OCDE foi assinado um termo aí
com mais de 100 países para troca de informações de ativos digitais, criptomoedas. Isso uma questão que surgiu agora em 2026, em janeiro de 2026. Eles fizeram ali o Crypto Asset Reporting Framework. É um acordo internacional para troca de informações sobre criptoativos. Aqui em Brasil, agora em julho, a partir de julho, tem a Decrypto, que já é uma consequência desse acordo, né? Eu não vou focar aqui na parte de cripto, porque tem muito vídeo aí já meu falando disso, né? Só para a gente não sair do assunto. Mas estou contextualizando uma troca internacional de informações. Que eu achei, né? Quando eu montei o roteiro do vídeo aqui, eu falei, olha, primeiro eu preciso convencer quem não foi convencido até aqui. Porque a pessoa, se em 2026, que é o ano que eu estou gravando, ela continua achando que ninguém vai ver, que não vai dar nada, que pode continuar não declarando, ela está sendo muito temerária, né? E arriscando muito o próprio nome dela. Né? Porque o risco aqui, ele é tributário, mas também criminal. Tá, gente? Eu vou explicar. Então, assim, quis começar falando, né, contextualizando essa troca de informações que vem se otimizando lá desde de 2016 no mínimo, né? Mas o FATCA, por exemplo, nos Estados Unidos é uma lei de 2010. Então vamos lá, deixa eu falar um pouco dos acordos agora. Para a gente seguir aqui no vídeo, eu consegui explicar para vocês melhor essa questão do que existe de acordo, para depois a gente chegar ali nas conclusões e nas soluções, nos caminhos que eu entendo como possíveis. Veja, o FATCA que é um mecanismo de transparência global dos Estados Unidos, o fato é que ele veio de uma lei de 2010, uma lei americana de 2010, tá? Na época lá, essa lei ela exigia que as instituições financeiras mundiais identificassem e reportassem para os Estados Unidos as contas de cidadãos e residentes fiscais americanos. Então isso começou lá em 2010, tanto que em 2016, na época do REC, tinha essa história aí da lista que já tinha chegado para o Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil? Em meados de 2015, foi promulgado um decreto aqui no Brasil, que é o decreto 8.506 de 2015, tá? E na prática era um acordo que estabelecia uma via de mão dupla entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? Enquanto os bancos brasileiros informavam as contas de americano para a Receita dos Estados Unidos, acontecia o vice-versa, ou seja, os bancos americanos reportavam aí automaticamente para a Receita Federal do Brasil as contas mantidas por brasileiros nos Estados Unidos. Então veja, estou fazendo uma linha do tempo aqui, FATCA de 2010, esse decreto 8.506 em 2015. E aí, em 2016, foi que veio a lei do RECT, onde aqui no Brasil a adesão foi em massa. Tá? Eu posso dizer que eu passei o ano inteiro fazendo isso aqui e das pessoas que nos consultaram, a adesão foi de mais de 95%. Tinha um pênalti caro de 30%, que era uma coisa que as pessoas, com razão, né, se revoltavam em pagar, mas era uma forma de regularizar, inclusive de se livrar do risco criminal, que era o maior fator de convencimento, tenho que dizer. Né? Então isso aconteceu em 2016. Em 2016 teve o RECT, com uma multa, aí, né, um imposto cobrado de 30% sobre o patrimônio regularizado. E em 2017, a Receita Federal do Brasil reabriu o RECT, tá? Dizendo, olha, se você não aderiu em 16, pode aderir em 17, regularize seus bens no exterior, só que agora, como você não aderiu na primeira rodada, você vai ter que pagar 35%. Depois de 2017, essa janela fechou. E aí, o que aconteceu? Ainda aqui, explicando sobre a troca internacional de informações. Via OCDE também veio aí um novo acordo mundial, que é a sigla, né, que é conhecido por CRS ou CRS, né, que é o Common Reporting Standard. Então é uma troca mundial de informações, aí pega os Estados Unidos e outros países, né, vamos dizer assim, mundial, que permite com que o fisco brasileiro tenha acesso a informações de bens não declarados. Então veja, vê como a linha do tempo faz lógica. 2010 FATCA, 2015 decreto, 2016 e 2017 o RECT. E aí, em 2017, depois do fechamento dessas janelas de regularização, o Brasil incorporou aqui o CRS, né, esse acordo da OCDE, via instrução normativa. Eles regulamentaram isso aqui. A instrução normativa 1680 é a que prevê, né, a adesão do Brasil a essa troca internacional de informações. Então está fazendo lógica aqui a linha do tempo. Olha, fechamos. Quem não aderiu, agora a gente vai, com isso, a gente vai regulamentar e vamos atrás das informações. E aí, gente,
A pessoa sempre pergunta, aquele pessoal que não acredita em nada, né? Ah, continuo não acreditando. Como é que vai chegar no Brasil? Aí eu vou explicar como é que chega no Brasil, tá? No Brasil existe assim, eu não sei até onde as pessoas que estão assistindo aqui têm conhecimento contábil, mas o Brasil é referência em arrecadação e mecanismos de fiscalização. Então aqui no Brasil existem as obrigações no âmbito do SPED, que são as obrigações de pessoa jurídica, tá? ECF, ECD, EFD e etc. E uma dessas obrigações é a e-financeira, que é uma obrigação exclusiva de banco. É uma obrigação acessória entregue pelos bancos à Receita Federal. E a troca de informações internacional, ela, entre aspas, aí, desembarca nessa e-financeira. A Receita Federal, uma vez recebendo a e-financeira dos bancos com a informação internacional, via inteligência artificial, cruza os dados e tem condições de identificar bens não declarados. Tá? Então, só para ir respondendo, né? Porque sempre tem aquele que não acredita em nada. Como chega? Através da e-financeira. Tá? Como cruza? A Receita cruza com mecanismos de cruzamento e hoje com inteligência artificial. Qual é a consequência disso? A consequência a gente viu em 2025, que eu acredito que foi um teste, tá? Ó, vamos cruzar e vamos mostrar que agora a gente está vendo. Então, em 2025 eles cruzaram, né? Em 2026 agora, né? Eu estou gravando aqui no primeiro semestre, daqui a pouco tem entrega de imposto de renda, com certeza a gente vai ter mais surpresa, gente. Com certeza a gente vai ter mais informações aí desagradáveis, eventualmente desagradáveis, sobre bens omitidos do exterior, porque eles estão cada vez mais cruzando os dados. Tá? Então vamos aguardar agora aí, até espero que não é para isso que eu torço, mas veja, eu sou realista, né? Eu trabalho com dados, eu estou fazendo um vídeo aqui trazendo dados. Tá? Não é suposição, chute, dados. Estou fazendo cronologia, estou mencionando legislação, e mencionando instrução normativa e mencionando obrigação acessória, tá? Para ver se, de fato, eu passo uma informação de segurança. Qual que é a consequência? Tá, ok, acredito em você, Alexandre, vamos cruzar os dados e vão me ver. Qual é a consequência? Olha, a consequência é, se você tem um bem não declarado, a Receita Federal vai te acusar de omissão de rendimentos. Que é você ter adquirido bens sem ter oferecido a tributação aqui no Brasil, a renda que te permitiu adquirir esse bem. E também os rendimentos desses bens nos últimos 5 anos, que é o prazo limite aí de fiscalização, né? O prazo decadencial. Então ela vai te cobrar a multa de ofício, que é a multa do auto de infração, ela vai de 75% a 100%. Né? Tem uma hipótese de 150%, mas é de reincidência, então vou falar aqui só de 100%, para também não ficar sendo muito... colocando, né, dando a impressão de que eu estou pressionando, criando coisa espetacular. Então, assim, é uma multa de 75% a 100%, a multa de ofício, só que aí tem um problema grave, que é o eventual risco criminal, né? Que pegou muito lá em 2016 e era o fator de convencimento forte lá. Então, veja, não dá para descartar o risco de uma representação fiscal para fins penais do crime de sonegação e evasão de divisas, lavagem de dinheiro, que são coisas graves, né? Isso é preciso ser dito aqui. Então veja, gente, agora que eu já coloquei um monte de problema aqui, né, um monte de risco e problema, eu vou tentar colocar a minha visão sobre as possibilidades de regularização. Uma delas acabou de acontecer agora no primeiro semestre de 2026, que foi o REARP. O REARP era o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial. Ele servia para declarar para regularizar bens não declarados. E tinha uma multa aí de 30% a ser paga, igual lá em 2016. Tá? Pela minha experiência aqui, a adesão ao REARP agora em 2026, nessa modalidade da regularização, ela foi irrisória. Eu mesmo não fiz nenhum. Tá? Porque ou as pessoas já regularizaram lá atrás, ou hoje em dia continuam achando que não vai dar em nada, né? Então, assim, o REARP era um caminho, a janela já fechou. Hoje, a única opção, na minha avaliação, é você fazer um estudo da sua situação de declaração de imposto de renda, tá? Confrontando a data de aquisição desses bens no exterior, identificando quais são as provas que você tem com relação à aquisição, entendendo aí a linha do tempo, até para enxergar o que está dentro do período decadencial e o que está fora do período decadencial, fazer um plano de regularização, seja através de retificação, e aí a retificação pode ser de 1, 2, 3, até 5 anos, depende do caso a caso, como eu disse no começo, não tem receita de bolo. E
se preparar para, caso você seja chamado a explicar, se defender, né? Na minha opinião, e eu já fiz alguns trabalhos assim aqui, a gente tem condições de fazer uma retificação dizendo que eu não declarei porque foi um equívoco, porque eu esqueci? Temos. Mas a gente precisa entender qual é a documentação que vai dar suporte para isso, fazer um plano, né, um mapa aí, uma linha do tempo, entender se eu tenho imposto a pagar nos últimos 5 anos, porque eu vou declarar esses bens, né, entender se tem acordo de reciprocidade lá onde o ativo gerou rendimento, se eu posso compensar o rendimento de lá com o que era devido aqui via acordo de bitributação. Tem um trabalho amplo para fazer, é uma coisa complexa, mas possível, tá? E na minha visão, é o que eu recomendo hoje, que a pessoa olhe, né, vá atrás disso, no momento em que nem tem mais o REARP para aderir. Já fechou em 19 de fevereiro de 2026. Né? O pessoal pergunta também, pô, vai reabrir? Olha, não dá para saber. Pode ser que reabra, a gente não tem como saber. Agora, como eu trabalho por probabilidades e me baseio no histórico, eu diria que o REARP não vai reabrir num prazo tão curto aí. Porque o RERCT, que foi a primeira rodada, ele veio em 16 e 17, e o REARP, vamos lá, o RERCT veio em 16 e 17 e não abriu mais. Veio reabrir em 24, ou seja, 7 anos depois, né? Nomeada aí de REARP, e aí reabriu 24 e 25. Então, se eu me basear no histórico, ou seja, eles abrem por 2 anos, fecham por 7, não que isso seja uma garantia, mas temos um parâmetro. Eu diria que, pelo menos pelos próximos 7 anos, a chance de reabrir um programa desse é pequena. Agora, pode reabrir esse ano? Pode, não dá para saber. Né? A gente tem que trabalhar com base em dados e probabilidade, que é o que eu tento fazer. Tá? Se fosse, então o que você me recomenda? Olha, eu recomendo você olhar para o seu caso e considerar fazer um trabalho aí de regularização com o que temos hoje. E o que temos hoje? Uma análise de retificação, para entender os riscos. Mas se eu fizer retificação, tem risco? Tem risco. Tem risco, com certeza tem risco. Algum advogado que falar para você aí que você pode fazer, que você não tem risco, fuja. Tá? Fuja. Ele está te enganando. Agora, tudo que é feito aqui no Brasil, na esfera tributária, tem algum grau de risco, mas se você fizer de uma forma que você tenha defesa, documentação que dê lastro para a sua defesa, e aí você passa da primeira, da segunda, da terceira pergunta, e se você for autuado, você consiga se defender, isso é um plano, na minha opinião, é um plano bem elaborado. O que não dá para você fazer algo que você não passa da primeira pergunta, é o tipo de coisa que eu nem aceito participar. Ou, para terminar aqui, né? O que não dá, na minha opinião, é para você não fazer nada. Porque, veja, a pessoa tinha 3 opções. REARP, não dá mais, fechou a janela. Analisar um trabalho de regularização via refazimento das declarações, isso ainda é possível fazer, mas tem seu grau de risco. Quem falar para você que não tem, está mentindo para você. Ou, a terceira via, que é continuar sem fazer nada. Aí, continuar sem fazer nada é pagar para ver. Eu não pagaria. Mas aí é uma análise individual de cada um. Eu fico à disposição, tá, gente? Para quem quiser tratar o assunto, sempre deixo meu contato aqui. Obrigado por terem assistido. Eu tentei resumir o assunto aqui, mas tinha bastante coisa para falar, então o vídeo ficou um pouco mais longo que o normal. Mas eu espero ter levado informação importante para você aí. Se inscrevam aqui no canal, curta esse vídeo, manda para um amigo seu aí, tá? E o nosso trabalho só cresce aqui no YouTube, graças a Deus. Um grande abraço e até mais.